Você se lembra de tubo aberto, tubo fechado e ondas estacionárias em cordas? Vamos revisar então nesse vídeo. Vamos lá, galera. Nessa questão 59 da prova da AFA, o camarada falou o seguinte, olha. Ele colocou aqui, cara, a mesma corda com as extremidades fixas, só que primeiro ela está vibrando nesse modo de vibração, que é o segundo harmônico, né? E depois vibrando nesse modo de vibração, que é o terceiro harmônico. E aí? E aí você vai poder encontrar quanto é que é a razão frequência A dividido pela frequência B nesse caso. A questão da AFA, então, nas alternativas, né? Ela colocou várias figuras de tubo abertos, né? E está querendo saber em qual das alternativas a razão entre as frequências nos tubos vai dar a mesma razão entre as frequências dessas ondas na corda. Façamos o seguinte, vamos primeiro calcular quanto é que é essa razão FA dividido por FB, né, na corda. Aí para isso, ó, a gente vai ter que lembrar aqueles conceitos lá de onda estacionária. Lembre-se que onda progressiva, ela tem, né, cristas e vales. Mas onda estacionária não, elas têm nós e ventres. Os ventres são essa parte mais gordinha, né? São os ventres. Os ventres, né? Isso. E os nós são esses pontinhos aqui, né? E aí você se lembra que numa onda estacionária, a distância entre dois nós consecutivos vale sempre quanto, professor? Vale lambda sobre 2. Só que às vezes é melhor você saber contar a metade de um fuso desse. A metade de uma barriga. Como ficaria a metade de uma barriga? Veja. Então é por isso que você deve lembrar que às vezes eu falo brincando que uma barriga vale lambda sobre 2, então a metade de uma barriga, que vale um triângulo, né? É um triângulo, ó, como se fosse um triângulo aqui, né? Um triângulo vai ser a metade de lambda sobre 2, portanto, vai ser lambda sobre 4. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer assim, vamos fazer aqui essa conta, né? Nesse desenho. Por exemplo, professor, nesse segundo harmônico, nessa frequência aqui FA, né? O que eu posso dizer, Renata? Cara, aqui eu posso dizer facilmente o seguinte, ó. Você se lembra que a gente já estudou esses modos de vibração da corda, que são os modos mais fáceis, né? E nós sabemos também que essas frequências, elas formam uma PA, uma progressão aritmética. Então, se esse é o primeiro harmônico ou o modo fundamental, e eu disser, portanto, que a frequência dele vale F, esse daqui, então, Renato Brito, vai ser o segundo harmônico. Portanto, a frequência dele é o dobro da frequência do primeiro, né? O terceiro harmônico, professor, a frequência dele é o quê? É o triplo da frequência do primeiro harmônico, né? Porque, em linhas gerais, a frequência do enésimo harmônico é N vezes a do primeiro, né? Então, você lembra disso, né? F3 é 3F1, F4 é 4F1 e assim por diante, né? Então aqui você facilmente percebe que esse quociente, ó, frequência A dividido pela frequência B, ó, vai ficar o quê? 2F sobre 3F. Então essa razão tá dando 2/3, né? 2/3. Então, galera, eu pensei assim, ó, se FA sobre FB é 2/3, e aí a gente sabe que V é igual a lambda vezes F, né? Então, F é igual a V sobre lambda. FA, aí eu botei aqui, ó, V sobre lambda A. FB, V sobre lambda B. Aí quando corta o V com V, né? Isso aqui vai dar lambda B sobre lambda A, né? Então, essa razão que eu tinha achado que era 2/3, então pronto, ó. Lambda B sobre lambda A tá dando 2/3. Então, eu já tô vendo que lambda A sobre lambda B aqui, ó, dá 3/2. Eu vou procurar qual é a alternativa
que mostra dois harmônicos do tubo aberto, né? Tal que aconteça essa relação, ó. Ah, tá. Qual é a alternativa que mostra dois desenhos em que lambda A dividido por lambda B dá 3/2? E aí a prova da AFA te dá aqui várias figuras, né? Eu vou fazer a análise do item D para você entender como é que eu vou analisar, né? E você já vai perceber de cara, a D tá certa. E pelo mesmo raciocínio você vai conseguir eliminar as outras. Vamos fazer a análise do item, né, do item D de dado. Veja aqui como é que vai ficar, olha. Os desenhos que aparecem no item D. No item D, ele colocou esses dois desenhos. O que é que nós vamos fazer? Eu vou calcular o quociente lambda A sobre lambda B para esses dois aqui, ó. Vou dividir e vou mostrar como vai dar 3/2. Significa que a razão entre as frequências, então, vai dar aquilo que estava no começo da questão, né? Nas cordas. Renato, como é que tu vai fazer isso? Pronto. Aqui, pessoal, é mais prático, é mais seguro você contar triângulos. É triângulo, que triângulo vale lambda sobre 4, né? Se você olhar nesse desenho aqui, eu estou contando quantos triângulos, professor? 4 triângulos. Renato, mas nesse outro desenho aqui, mano, tu tá contando quantos triângulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Porra! Ali tem 4 triângulos, e aqui tem 6 triângulos. Cara, pensa comigo, o tamanho do tubo é L, né? O tamanho desse tubo aqui é L. Então eu vou dizer que nessa figura de cima, 4 triângulos ocupam toda a extensão L desse tubo. Vou escrever, ó. 4 triângulos ocupam toda a extensão L desse tubo. Só que triângulo é lambda sobre 4, né? Lambda sobre 4. E no caso não é um lambda qualquer, né, Renato Brito? É o lambda A, né? Que para diferenciar eu estou chamando de lambda A', né? Para ficar diferente. 4 triângulos. Cada triângulo é lambda sobre 4. 4 triângulos. Cada triângulo é lambda sobre 4. Isso aqui vai dar o quê, cabrito? Isso aqui vai dar L, né? Então, fazendo aqui essa conta, o que eu concluo? Que nesse harmônico, o lambda dele valeria L, onde L é o tamanho do tubo, certo? Então, nessa segunda configuração, nesse outro harmônico, o que eu vou ter? Eu tenho 6 triângulos, né, pessoal? Cada triângulo valendo lambda sobre 4. Então, ó, 6 triângulos ocupando toda a extensão L do tubo. Só que esse lambda do lambda sobre 4 não é um lambda qualquer, né? É o lambda B'. Pois vai, Renato Brito. O triângulo, então, é lambda B' sobre 4. Ó. 6 triângulos desse, ocupando toda a extensão L do tubo. Cabrito, então quanto é que vai dar o lambda B'? O lambda B' deu 2L sobre 3. Cabrito, calcula aí o lambda A' sobre o lambda B' só para ver se vai dar aquilo mesmo. Pera aí, deixa eu calcular aqui. Rapaz, é muita sorte, ó. Quando eu dividi o lambda A' pelo lambda B', não é que deu 3/2, que era exatamente o que tinha que dar mesmo, ó. Por isso que eu falei para você, que no item D, a razão entre esses lambdas está dando 3/2, por isso a razão entre essas frequências daria 2/3. Só no item D isso dá certo. Como é que eu sei que os outros estão errados? Faça a mesma coisa nos outros itens. Mas faça como eu, rapaz. Não decore porra de fórmula, não. Pessoal, tem gente que decora fórmula. É absurdo decorar fórmula para tubo. Mas tu decorar a fórmula hoje, amanhã tu vai esquecer. Um monte de fórmula, né? Vai só assim na manha. Conta os triangulinhos, ó. Um triangulinho vale lambda sobre 4. Vai só contando os triangulinhos, mano, que já vai dar certo, entendeu? Né? Vai contando os triangulinhos que já vai dar certo. Beleza? Então, morreu aí a questão 59 da AFA, né? A resposta correta realmente verificamos que é o item D. E vamos então passar para a próxima questão.